Meus queridos e amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a meditação da santa e gloriosa palavra de Deus e queremos trazer neste dia uma reflexão bíblica tremenda aos nossos corações. Em Provérbios, no livro do sábio Salomão, livro de Provérbios, no capítulo 4 e versículo 23, tem uma expressão do sábio Salomão que é muito interessante e muito profunda para nós, que devemos meditar de forma profunda. Que diz assim a palavra de Deus, capítulo 4 de Provérbios, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu gostaria de repetir esse texto, é muito interessante. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O sábio Salomão, ele deixa muito claro na sua experiência de vida os aspectos interessantes de como um homem, o ser humano, pode se aproximar de Deus e também pode se afastar de Deus. E uma das coisas que o sábio deixou muito claro é a questão, meus irmãos, dessa palavrinha aqui, ó, coração. O sábio Salomão, há 5.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, já dizia, já escrevia em Provérbios, um dos seus livros, que do coração é onde sai as atitudes da vida e também da morte. Por quê? Porque essa palavrinha aqui, coração, entenda vocês que não é o órgão que existe dentro de nós responsável por levar sangue para nossas veias e artérias. Ele não está falando desse órgão, coração aqui. Ele está falando do nosso pensamento, da nossa mente, das nossas atitudes, tá? Por quê? Porque as nossas atitudes, elas podem nos levar à vida, mas também à morte. E as nossas atitudes, ela nasce primeiro no coração. No coração. Então, o que o sábio está falando aqui não é de um órgão, ele está falando aqui da nossa mente. Por quê? Porque todo pecado começa na mente. O direito constitucional de cada país, do Brasil, por exemplo, diz que um crime ele é premeditado. Por quê? Porque primeiro se prepara, né? Todo crime, primeiro há todo um planejamento, um, um, é, todo um planejamento, toda uma preparação. Então isso se chama crime premeditado. E não é diferente o que o sábio Salomão está dizendo aqui. Por quê? Porque todo pecado, todas as todas as nossas atitudes más que nos afastam de Deus, ela nasce primeiro na nossa mente, primeiro no nosso coração. Mas não foi só o sábio Salomão que disse isso não, gente. Veja que coisa interessante. Eu disse a vocês que há 5.000 anos atrás, antes de Cristo, o sábio Salomão já dizia isso, né? Já afirmava isso. Agora veja o que é que Cristo fala em Mateus capítulo 15, meus irmãos. Mateus capítulo 15. Veja o que Jesus fala sobre o coração. Mateus capítulo 15 e o versículo 19. Mateus 15 e o versículo 19. Tá aqui, ó. Mateus 15 e o versículo 19. Diz aqui.
Vamos ler o versículo 18 para entender. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aí o versículo 19 ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos. E quais são os pensamentos? Morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja que aquilo que o sábio Salomão diz lá em Provérbios, que do coração sai as atitudes que podem nos levar à vida, mas também à morte. Veja que Jesus confirma isso aqui, ó. Olha isso, gente, que coisa interessante. Porque do coração, ou seja, da mente humana, procedem os maus pensamentos. E esse pensamento está onde? No coração, órgão que bombeia sangue para as veias, artérias? Não. É o pensamento que está na nossa mente. Aí ele diz, ó, o que é que sai da nossa mente? Morte, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Ah, mas você pode dizer assim, ah, mas só está escrito em Mateus? Não. Veja lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Veja que Jesus confirma isso aí, ó. Marcos, capítulo 7 e o versículo 21, irmãos. Veja que coisa séria e tremenda. Marcos, capítulo 7 e o versículo 21. Diz aqui, ó. Veja que coisa tremenda. Cadê? Aqui, ó. Versículo 20. E dizia, quem dizia? Jesus. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Aí diz aqui, ó. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Aí ele diz, ó, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano. Veja que aqui em Marcos tem mais características do que lá em Mateus. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro. De dentro de quem? Do homem, porque está na mente humana. Olha isso, gente, que coisa interessante. Porque do interior do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do homem, gente. Olha isso. Então, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus me leva a trazer essa mensagem da palavra de Deus para dizer o seguinte: de tudo que se deve guardar, diz o sábio Salomão, guarda o teu coração. Ou seja, tem cuidado com o teu coração, porque dele sai as atitudes para a vida e também para a morte. Que coisa séria, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Coisa séria. Meus irmãos, até a próxima, se Deus quiser, né? Voltaremos com mais estudo da palavra de Deus, mas isso aqui foi muito sério. Temos que meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.